Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o rei dele, o seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta para o rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, o meu servo, para que você restaure ele da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que envies a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que devais notar e peço, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgou as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seu carro, parou na frente da porta de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou muito. Foi ele dizendo: eu dizia comigo, certamente ele vai sair, vai se colocar de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, os rios de Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse qualquer coisa difícil, tu não farias? Quanto mais ele dizer: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, colocou-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te, tomes uma bênção do teu servo. Amém. Até aqui o texto. Eu gosto de ler esse texto inteiro, para você perceber as nuances dele. Nós estamos falando de uma pessoa aqui que não era um conhecedor de Deus. Ele tinha os seus deuses, ele adorava do seu jeito, da sua forma. Ele era da Síria, era imediatamente o país vizinho de Israel. É como se nós falássemos aqui de Brasil e Argentina. Nós temos uma fronteira. Assim era Israel e Síria, tinha uma fronteira. Mas, em algum momento, esses sírios invadiram Israel. E aqui a Bíblia deixa clara que ele levou cativo uma menina, para ser empregada doméstica da sua esposa, dentre muitos que eles levaram escravos. E esse homem, não conhecedor de Deus, ele adquiriu lepra. E você vai ler muitas vezes na Bíblia a palavra lepra, porque lepra era uma doença incurável. Hoje em dia nós a conhecemos como hanseníase, e que tem cura. Mas na época não se sabia muito como era a transmissão, mas sabia que era contagioso. Então, quando alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa era afastada da sociedade, era colocada de lado, à margem. E esse era um costume em Israel muito forte. Havia uns leprosários, as pessoas eram colocadas ali para evitar a proliferação da lepra. Então, este homem dá-nos a entender que, sendo ele um grande homem diante do seu Senhor, ele era um homem muito valoroso, mas há um porém na vida desse homem. A Bíblia diz que porém leproso, valoroso, porém
leproso. Esses são alguns dos poréns da nossa vida. Rico, porém infeliz. Muito bem sucedido, porém diagnosticado com uma doença terminal. Sucesso nos negócios, porém com a família quebrada. Existem muitos poréns que estão presentes na vida de todas as pessoas. Todos nós temos alguns poréns na nossa vida. O porém de Naamã é que ele era um homem muito bem sucedido na sua vida, no reino. As pessoas, quando ele passava, quem sabe batiam continência para ele, se ajoelhavam. Ele era muito respeitado, mas ele tinha um problema muito sério, e era difícil de admitir esse problema, porque se eu admito um problema, as pessoas se afastam de mim. E alguns problemas nós não temos coragem de admitir, porque nós não queremos perder o nosso sucesso, porque nós não queremos perder o nosso status, porque nós não queremos que as pessoas nos vejam diferentes do que elas atualmente nos veem. Ficaria muito difícil se de repente eu contasse algumas mazelas minhas aqui, porque talvez você não me visse mais como você me vê, e isso é normal. Todos nós nos preservamos de alguma forma. Agora, o caso dele era lepra. Ele estava morrendo, a lepra causa manchas, e elas vão aumentando, e elas vão te consumindo. A lepra é uma doença que, à medida que ela vai se proliferando no corpo, ela causa essas manchas, a perda de sensibilidade, olha só, ou seja, não dói onde tem a mancha, sendo este o maior diferencial de outras doenças de pele, pois a pessoa deixa de sentir as diferenças de temperatura, de pressão no local da ferida, podendo se ferir gravemente sem perceber. Isso aqui eu extraí de um site que fala a respeito de saúde e algumas doenças. E quando eu li exatamente assim, eu copiei e colei para cá porque eu achei interessante. Diz que da perda de sensibilidade, não sinto mais a diferença de temperatura e de pressão, podendo se ferir sem perceber. Quando eu olhei para isso, eu paro para pensar na família de Naamã. Eu paro para pensar na vida deste homem. Porque lepra na Bíblia, ela traz ela é um símbolo também de pecado. Ela é símbolo de algo que não está certo. É como se aquele homem agora, ele estivesse perdendo a sensibilidade. Ele perdeu a sensibilidade, inclusive, de dizer: gente, alguém sabe alguma coisa que eu possa fazer porque eu estou doente? O status era mais importante para ele. Se ele realmente amava a sua família, e é bem provável que sim, e eu digo isso porque ele tem o cuidado, quando ele vem da guerra, de trazer uma criança, uma menina, para ajudar sua esposa. Se ele traz uma menina, é possível que ele também tinha filhos. Isso ajuda de duas formas: a menina ajuda a mulher nos seus afazeres, e ajudava com as crianças também. É possível que ele tinha família, é conjectura, mas é possível que ele tinha família. Agora, ele tinha uma família que ele não podia abraçar, porque ele era leproso. Se ele amava sua esposa, quanto tempo que ele não dormia com ela? Há quanto tempo que não se deitava com essa mulher? Há quanto tempo que não a beijava? Há quanto tempo que não sentia o calor de um abraço? Porque a lepra não deixa você sentir temperatura. Há quanto tempo que ele não sente o toque dos seus filhos? Porque a lepra não deixa com que você sinta, te torna insensível. Há quanto tempo que ele não pode abraçar as suas crianças quando chega do trabalho? Porque a lepra é contagiosa, e então a pessoa precisa se afastar. E quando eu começo a pensar a respeito disso, eu vejo o quanto essa lepra ainda é presente nos dias de hoje. Eu percebo o quanto há pessoas leprosas no nosso meio, o quanto há famílias com lepra. E a Bíblia diz que esse homem era leproso, mas ao mesmo tempo eu entendo que a família toda tinha lepra. Por que toda a família tinha? Porque a família ficou privada dele. A família não podia ter o pai, a família não tinha mais o toque, dividiu-se a família.
E existem alguns problemas que acontecem conosco e que nos afastam. Ele tinha que ter um quarto separado, ele tinha que ter roupas separadas, ele tinha que ter tudo separado. E aquela menina, em algum momento, quando ela pega as roupas daquele homem, ela identifica que esse homem estava leproso. E como ela identifica? Porque dentre todos os panos e as roupas que ele colocava, a sua couraça, todos olhavam o grande Naamã, mas debaixo daquela couraça, atrás daquelas roupas, estavam as feridas. Alguém de vocês, quando criança, fez o que eu já fiz? Ralava o joelho, brincando lá fora, e tinha um medo danado de um negocinho chamado metiolate. Sangue de Jesus tem poder, porque nada na terra arde mais do que aquele negócio. Hoje em dia fizeram uma versão para essa geração, não dói, não dói, metiolate que não dói. Mas na minha época, aquilo parecia o tártaro do inferno pegando no cara. Quando eu me ralava, eu chorava mais de pensar que eu tinha que dizer para eles passar metiolate, do que a dor mesmo. O que fazia? Botava aquela roupa lá em algum lugar, que tinha me ralado, às vezes estava de bermuda, e botava uma calça, calorão de 40 graus, de calça, para esconder a ferida. E consegue esconder a ferida por um tempo, porque daqui a pouco o que acontecia com a calça? Colava na ferida. E toda mãe tem uma visão raio-x. Ela detecta, primeiro, que se tu não tiver amostras externas, ela olha no teu olho e diz: o que aconteceu? Tu diz: não, mãe. Tu já fala com a voz tremida. E já identificou, já caiu. A casa caiu. Aí você faz assim, e esse joelho aí? Que joelho? Esse joelho ralado aí? Não tem nada ralado, mãe. Já viu o meteorate vindo, né? Só que agora era 2 vezes pior, porque quando tirava a calça, o que estava pego na ferida já abria de novo. Porque a roupa acaba colando na ferida, e tu está tentando tampar alguma coisa, mas vai ser muito pior. E aquela roupa ia para lavar manchada da ferida que eu tentei cobrir. Manchada da ferida que eu tentei cobrir. As roupas daquele homem que aquela menina pegava para lavar estavam manchadas das feridas que ele tentava cobrir todos os dias, para que ninguém visse que ele estava doente. A menina sabia que ele estava doente. A menina identificou que ele estava doente. Não tinha como esconder, porque ela lavava as roupas, porque ela pegava nas mãos, e em algum momento ela pega nas mãos, e ao invés de julgar, ela era uma escrava. Ao invés de dizer: ah, miserável, vai morrer, desgraçado, me trouxe lá da minha terra para cá, e agora quero ver definhar. Não, aquela menina, ela é um símbolo de Cristo tão lindo, porque os nossos pecados colocaram Jesus lá na cruz, mas é Ele que sabe as tuas feridas, é Ele que conhece tudo aquilo que você esconde com a tua roupa, que você esconde com o teu status, que você esconde com o teu dinheiro, que você esconde com o teu sorriso, que você esconde com as tuas fotos, que você esconde com tudo aquilo que você tenta esconder. Ele sabe quem você é, Ele sabe as suas feridas, Ele sabe o que sangra, Ele sabe o que você está tampando a todo custo para que ninguém veja. Mas Ele não pega as feridas e diz: você vai morrer. Ele pega as feridas e diz: ah, se você fosse a minha casa, porque eu sei que há cura para você. Israel era a casa dela, e ela disse: ah, se o meu Senhor fosse a Israel ver o profeta, Ele o sararia. Jesus sabe a solução para o teu problema. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele sabe o que você precisa. Às vezes eu sei que você chega na igreja e pergunta: meu Deus, alguém contou para o pastor a minha vida? Não, é o Espírito Santo que lava a tua roupa todo dia. Ele sabe quem você é, Ele sabe as tuas causas, Ele sabe a tua ferida, a tua dor, sabe a tua história, sabe da tua infância, sabe dos teus traumas, sabe tudo que você escondeu de todo mundo a vida inteira. Mas Ele sabe que você precisa ser curado, porque senão essa lepra vai te matar. Ele sabe que essa lepra está te tornando insensível, e as pessoas se tornam tão insensíveis que elas não conseguem mais sentir a dor do outro.
não consegue deixar ninguém se aproximar. E eu sei que há pessoas que talvez estão ouvindo essa palavra aqui, dizendo assim: meu Deus, eu tenho alguém lá em casa, meu pai é assim, minha mãe é assim, afasta todo mundo. É uma pessoa que muitas vezes tem dores, lepras, feridas, e está tentando afastar todo mundo, porque não quer compactuar da dor que sente, não quer transmitir o que sente. E eu não estou dizendo que está correto, eu só estou dizendo de que é um método de defesa do insensível, um método de defesa de ficar no canto dele. Naamã provavelmente tinha um quarto separado, ele tinha um espaço separado, e algumas pessoas dentro da própria casa têm locais separados, onde ela não quer que ninguém a toque, onde ela não quer que ninguém fale com ela, onde ela quer ficar somente ela. E algumas pessoas têm uma vida separada, não consegue ter amigos, não consegue conversar, não consegue ter amizades. Por quê? Porque se sente leproso, porque se sente morrendo, mas não consegue admitir para ninguém o que tem. Fico imaginando a dor desse homem. E o insensível, por ser insensível, eu li aqui que ele não sente quando se machuca, e ele não sente quando ele machuca. Algumas situações caseiras acontecem em que você percebe, mas você fica de cara que o outro não percebe. E quem sabe você chora, e quem sabe você está dizendo: meu Deus, será que ele não vê? É que ele não está sentindo, já está insensível, está leproso, está leprosa, não está sentindo. E é necessário que a menina venha, e é necessária a intervenção de Deus, a intervenção do Espírito Santo, para que tire a pessoa do local onde ela está e mova ela até o local da cura. Mova ela. Você nunca vai receber o teu milagre enquanto você estiver parado no leprosário, enquanto você estiver parado no local aonde você se internou ali. É preciso sair. E quando esse homem recebe essa mensagem, ele se move, ele quer: não, eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Primeira coisa, você está insensível, você está doente, você está ferida, está passando por isso, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso. Ele veio meio sem direção, porque quando ele escutou a menina dizer, ele pensou: é o rei de Israel que vai me curar. Mas ela não falou isso, ela disse: o profeta. Às vezes nós entendemos errado a mensagem também, pensamos: não, eu vou na igreja porque disse, se a gente for na igreja, a gente vai lá e é curado. E as pessoas se decepcionam, porque às vezes ela vem num culto, o culto é muito bom, mas não acontece nenhuma transformação assim, uau, radical, porque é um processo. A gente tem que ir no local certo e fazer da maneira certa. Você entende que quando eu li o texto aqui, dizia que o profeta passou um processo para ele, e ele ficou indignado porque ele não queria um processo, ele queria o milagre. Ele estava disposto a pagar pelo milagre. É mais fácil eu vir aqui, não me envolver, dar uma oferta, ele trouxe muito ouro, muita prata, e levar o milagre dele embora. Ou seja, levei meu milagre, vou para minha casa e pronto, nunca mais eu preciso fazer isso de novo. Mas Deus queria dar um processo para ele entender que ele precisava de uma mudança, para essa lepra nunca mais voltar. Então ele sai de casa, ele se despede das crianças, da sua esposa, fica imaginando mais uma vez. Imagine comigo, papai vai viajar, vai ficar meses fora, aí o seu menino vem correndo abraçar ele, e ele: não, filho, pai não pode, papai não pode. Mas pai, o pai não me abraça já faz tanto tempo. Mas o papai não pode, porque o papai te ama, mas o papai não. A esposa chorando num canto, com o bebê no seu braço, a menina ali perto, e Naamã olha para todo mundo. Imagine comigo, não está escrito na Bíblia, mas eu quero que você imagine comigo, ele olhando para todo o pessoal da sua casa e dizendo assim: não posso abraçar nenhum de vocês, eu não pude estar com vocês nesses últimos tempos, mas há uma esperança, e eu sei que quando eu voltar e vocês me avistarem lá no final da rua, voltando para casa, eu vou dar um abraço em cada um de vocês,
um abraço demorado em cada um de vocês, e a gente vai matar toda a saudade que a gente tem, porque quando o papai voltar, tudo vai ser diferente na nossa vida. Sobe nos seus cavalos, sua comitiva, vai para Israel. Mas quando ele chega em Israel, ele vai no rei, e essa parte aqui que eu li, que talvez você não entendeu, que o rei rasgou as suas vestes, é porque ele chegou com uma carta, e quando o rei abriu a carta, o rei leu assim: estou te mandando meu servo Naamã, cure ele da lepra. Já imaginou alguém bate na frente da tua casa? Diz: e aí, vim aqui para tu me curar. O rei se desesperou. Ele disse: não, os caras querem entrar em guerra comigo, só pode. Mas eu não posso curar nem a mim mesmo. Como é que eu vou curar esse homem? E ele se desespera. Mas se tem uma palavra aqui, ó, me arrepia, gente, ó, é que quando o profeta Eliseu escuta que o rei rasgou suas vestes, que era um ato de humilhação, de medo, de pavor, de pedido de misericórdia, quando ele escuta isso, ele manda uma mensagem dizendo assim: ei, manda para mim. Cara, é bom, hein? Ei, manda para mim. E eles vão ver que tem profeta em Israel. Ei, manda para cá, tem solução para a vida desse homem. Ei, estão dizendo que está perdido o caso? Chama ele para a igreja, chama ele para o culto, porque Deus tem solução para a vida dele. Quando você fala isso, o negócio é diferente. É diferente, porque você está afirmando com fé. Sabe, não é aquele negócio, vamos lá para ver se, né, vai que Deus lembra de ti, vai que, às vezes a gente traz as pessoas, mas com uma incredulidade miserável. Vamos lá, vai que, né, Deus atende tanta gente, quem sabe te atende também. Botou o cara lá, ei, manda para mim, tem profeta em Israel. E quando ele vai, então, eu fico imaginando ele meio contrariado, né? Pega sua comitiva, agora vai até a casa do profeta. E é interessante que o texto bíblico me faz entender que ele imagina que pelo fato dele ser o grande Naamã, porque tem isso também, às vezes a gente está podre, está morrendo, está cheio de ferida, está que não presta para mais nada, mas um maldito do orgulho está. Avisa aí que o grande Naamã acabou de chegar. Estou aqui no meu cavalo branco, minha comitiva está aqui. Avisem o profeta quem mesmo? Eliseu? É esse aí mesmo, avise lá. Acabei de chegar. Uma pose. Gente, como pode? Tem gente que está com a família por um fio, está com a empresa por um fio, está com a sua vida por um fio, mas a pose não perde nunca, não se humilha por nada, não dá o braço a torcer. Ele está ali esperando que o Eliseu saia de lá. Sabe aquele negócio do cara vir enxugando as mãos assim, que bom que tu veio, nem sei como te receber, mas deixa eu ver onde está a ferida. E ele, porque ele fala no texto, achei que ele ia passar a mão no local da ferida, que ia fazer lá umas coisas, né? Que às vezes a gente sempre está esperando que se faça alguma coisa. E o profeta Eliseu, eu imagino que estava orando a Deus, que ele só manda o servo dele dizer assim, ó, quem está aí? O tal do Naamã, tá certo, pode se jogar no rio, vai ali no rio Itapucu, 7 vezes, até ele chegar aqui era 3, mas ele está muito orgulhoso, manda 7, estou brincando, tá gente, então vamos dizer que eu estou falando de heresia aqui, era 7 mesmo, 7 vezes, esse homem fica tão indignado, primeiro porque ele não foi recebido com a honra que ele achava que tinha que ser, depois porque mandou ele se jogar num rio que ele não gostava muito, porque os rios da cidade dele eram muito melhor, e ele fica dizendo, por que eu vim até aqui para o cara me mandar tomar um banho no rio, se eu podia tomar do lado de casa? Sabe aquele negócio que as pessoas pensam, por que eu tenho que ir na igreja? Porque Deus está aqui também. Não falam isso? Você convida alguém para vir na igreja e diz o quê? Deus está em todo lugar, eu faço minha oração em casa, sabe? Porque nunca sentiu o que você sentiu aqui hoje já, nunca sentiu isso, mas quando a gente sente faz todo sentido estar nesse lugar, todo
todo sentido. É sobrenatural. Não é só um aglomero de pessoas. Tem algo, tem Deus aqui nesse lugar. Tem Deus. E ele diz, é lá naquele rio, é no Rio Jordão. Vai até lá 7 vezes. Ele fica tão indignado, que ele diz, mas só vontade de descer desse cavalo aqui, queimar essa casa inteira. Que ele sai se mordendo, pega um cavalo e vai embora. Vamos todo mundo embora. Todo mundo. E todo mundo tinha respeito por ele. Tanto que estava todo mundo embora. Ele foi até o local. Ele fez todo o processo. Ele ouviu a direção que precisava, mas quis voltar para casa do mesmo jeito que ele saiu. Isso aqui acontece muito também. As pessoas saem de casa, aceitam o convite, vêm à igreja, escutam a mensagem, recebem uma instrução de Deus, mas voltam para casa e não fazem nada daquilo que ouviram. Vem para um culto, recebe uma mensagem, perdoe. Aí ela pega tudo o que ela quer do culto, mas a parte do perdão, deixa de lado, que isso aí eu não estou preparado. Não gostei disso, porque também não fui eu que fiz o erro. Quem fez o erro foi fulano, agora eu vou ter que ir lá pedir perdão. Até parece. Vê se não é a mesma coisa. Por que eu tenho que me jogar no Jordão? Tem rio tão melhor lá na minha cidade? Boa coisa nenhuma. Ainda vou pensar, talvez lá na minha cidade me jogo 7 vezes naquele rio que é muito melhor do que esse aqui. Qual foi a instrução que Deus deu? Essa. Mas nós costumamos querer fazer do nosso jeito. Ele vira o cavalo dele e está indo embora, bicudo, porque não é do jeito que ele queria que fosse. Deixa eu só falar uma coisa para você, assim, isso guarda para a vida. Geralmente a instrução de Deus não é o que você queria ouvir. Guarda essa para a vida, porque ela funciona sempre. Em geral, a instrução que Deus nos dá não é a que a gente quer ouvir. Jesus certa vez disse para ele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade que prevaleceu? De Deus. Grande parte das vezes não foi do jeito que a pessoa queria, e o jeito de Deus sempre é melhor, acredite nisso. Ele está indo embora, e um dos seus servos, olha só o que ele fala. Ele diz: meu pai. E quando ele chama assim, eu vejo que havia um nível de intimidade, e ele traz a consciência dizendo: se te pedisse alguma coisa muito difícil, tu não faria? Como alguém que diz assim: tu trouxe 10 mudas de vestes cerimoniais, aquilo era muito caro. Você trouxe tantos ciclos de ouro e de prata, você estava disposto a dar tudo isso, mas ele te deu uma instrução e tu não quer seguir. É como se ele estivesse trazendo a consciência, dizendo assim: meu pai, você parou para pensar que se ele tivesse dito para ti: suba as escadarias, 500 degraus de joelho, tu faria? Vá caminhando descalço até cidade tal, porque é uma cidade santa e abençoada, tu faria? Tem coisas que nos pedem, mas coisa muito louca, e a gente faz. E quando a instrução é uma coisa simples, mas que não é o que você quer fazer, pois eu vou continuar com lepra, mas não faço. É orgulho, não é? Alguém diz que quer mudar de vida, quer uma vida saudável, quer uma vida sã, quer uma vida espiritualmente reta, então negue-se a si mesmo, faça isso. E a pessoa faz o quê? Afasta-se. O jovem rico: o que eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? Tu conhece os mandamentos, faz isso, aquilo. Isso aí faz desde pequeno. Então faz o seguinte: vende tudo que tu tens aí, já que tu é muito rico mesmo, dá aos pobres, abençoa todo mundo e me segue. Dá uma pensada. Depois eu mando um WhatsApp aí, a gente... Valeu, Jesus. Porque não era o que ele queria ouvir. E em geral, não é o que nós queremos ouvir, mas é a direção de vida que Deus tem para nós. É a direção de vida. E quando Naamã escuta o rapaz falando aqui para ele: se te pedisse alguma coisa difícil, tu não faria, mas agora te pediu só para se jogar 7 vezes no rio, será que não vale a pena? Eu quero que você pare para pensar comigo. Ele voltando para casa indignado, fogo no olho. Daqui a pouco se abre uma janela diante dele, uma janela que eu quero que abra diante de você.
E nessa janela, ele se vê abraçando cada uma das suas crianças ao voltar para casa. Nessa janela, ele também se vê voltando, e lá ao longe um dos servos grita: nosso Senhor está voltando. E as crianças dele começam a correr, pulo por cima do portão, vem correndo, a mãe segurando o outro bebê no colo, vem correndo na direção dele, para eles abraçarem ele, e ele de longe precisa gritar a frase célebre: leproso, imundo, se afastem de mim, se afastem de mim, se afastem de mim. Todos com ansiedade de abraçá-lo, e ele tendo que dizer: não, eu estou indo mesmo. Eu fico imaginando que o que fez este homem voltar foi pensar na sua família, nos seus filhos, com todo mundo que ele foi insensível durante tanto tempo, e que ele prometeu que voltaria para casa diferente. Talvez alguém aqui saiu de casa dizendo: eu vou voltar diferente para casa hoje. Talvez você veio para o culto e você disse para si mesmo: hoje alguma coisa vai acontecer na minha vida. Talvez você veio para a igreja e você veio com essa expectativa de não voltar mais leproso para casa, de não voltar mais insensível para casa, de não voltar do mesmo jeito que você sempre foi para casa. Talvez hoje você veio com a intenção de voltar para casa e dar uma abração em quem você não abraça há tanto tempo, em ter comunhão com quem você não tem há tanto tempo. Mas em algum momento você pode fechar a tua mente e voltar para a tua casa do mesmo jeito que você saiu dela. Então não, para. Faz a volta no seu cavalo, vira e começa a caminhar, e vai para o rio. A Bíblia não dá a entender se alguém além da família e do rei sabia que ele tinha lepra, não dá a entender. Mas aqueles servos que foram com ele agora vão presenciar algo. Ele chega perto do Rio Jordão, começa a tirar as roupas, tira aquela roupa, e quando vai puxar a roupa, quem sabe a roupa já vai rasgando as suas feridas, do jeito que era com o meu joelho, mas numa proporção muito maior, e abre, e o sangue está descendo pelas suas costas, e ele está tirando, e talvez dentre os seus servos comece aqueles comentários: o bicho estava podre, olha isso, querendo se bancar de bom para cima de nós, olha só de fachada, olha aí, ó, morrendo, isso aí não tem cura não, isso aí, ó. Sim. Vai se jogar aí, mas é bobeira se jogar nesse rio, porque isso aí não cura, isso aí não tem jeito não, vai morrer desse jeito. Eu não sei quais são os comentários, e eu não sei que tipo de comentário talvez farão a teu respeito quando você de verdade admitir o que está vivendo. A gente tem muito medo, porque a gente não quer pesar sobre ninguém, a gente não quer contar as nossas debilidades, porque a gente diz: eu vou contar porque ninguém vai me ajudar, eu não vou abrir meu coração porque não tem ninguém que possa fazer nada por mim, eu sei que é eu que tenho que fazer, mas eu não consigo. A gente sempre está pensando em não ser pesado para ninguém, a gente sempre está pensando em não dividir a nossa carga, queremos poupar as pessoas que nós amamos, mas isso acaba machucando ainda mais, porque elas sofrem no escuro sem saber o que você tem. Se você está insensível, se você está leproso, se você está sofrendo, saiba que pessoas ao teu redor também estão sofrendo, e tu pensa assim: não estou dividindo com ninguém porque eu quero só para mim isso, porque daí ninguém sofre, só eu sofro. Está errado, todo mundo está sofrendo, porque as pessoas não te têm mais como te tinham antes. Você precisa abrir, você precisa falar, porque isso vai te matar. E quando ele tira e ele mostra, quem sabe causa espanto, mas quando ele entra naquela água, e ele desce a primeira, segunda, terceira, quarta, eu não sei como estava a fé dele, eu não sei como estava a fé de quem estava ao redor, porque à medida que ele vai, a Bíblia não diz que vai diminuindo o problema. E aqui é muito importante para você entender, porque talvez você veio hoje no culto, você diz: não, foi bom, mas ainda estou. Segunda, ainda estou. Terceiro, ainda estou. Qual foi a instrução de Deus? 7, faça 7. Qual foi a instrução de Deus?
Vem, entrega a tua vida para Jesus. Então entrega a tua vida para Jesus, porque se você não entregar não vai acontecer. Você tem que seguir a instrução. E a Bíblia fala que quando ele desce pela 7ª vez e ele volta, então a sua carne é como de um menino. Ele está completamente curado, não havia mais mancha nele, não havia mais nada. E aí todos aqueles que botaram a mão sobre a boca e que falaram, não, esse vai morrer, agora precisam se render ao único e verdadeiro Deus, que tem poder de curar, que tem poder de transformar, que tem poder de mudar a tua história. Ele está aqui nessa noite. Coloque-se de pé comigo, porque Ele quer fazer isso na sua vida também. Glória a Deus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.